Final de semana movimentado no esporte brasileiro, tanto aqui no Reino Unido como em outras partes do mundo. Enquanto as janelas de transferências estão a todo vapor, movimentando milhões na compra e venda de jogadores, a Liga Amadora de Futebol Brasileiro, aqui na Inglaterra, entra na sua fase final. No último sábado, ali na Bristol Arena, no noroeste de Londres, bem pertinho do Wembley, tivemos as semifinais da Premier 2023 das Las Américas Leagues. No primeiro jogo, se enfrentaram aí as equipes do Phoenix City contra o Cruzeiro London. O Cruzeiro, que já havia garantido sua vaga para as semifinais com antecedência, por ter ficado em segundo lugar na classificação geral, enfrentou o Phoenix City, que garantiu uma vaga entre os 4 colocados depois de vencer a equipe do Brazilian FC por 2-1 no sábado anterior. A semifinal, como era de se esperar, um jogo disputadíssimo. Ambas as equipes que buscavam uma vaga na grande decisão, mas quem levou a melhor foram os comandados de Neto Andrade, que venceram o Cruzeiro por 3-0. Capetinha, mais uma vez, entrou em ação hoje, fez um belo jogo, 2 gols, Fênix 3-0 e agora a final, Capetinha. Mais uma vez aí, mais um objetivo concluído, falta só mais um passo para o nosso maior objetivo. Feliz de ter feito os 2 gols aí, ajudando a equipe, e que nem a gente sempre fala, né? Chegou no mata, a gente classificou em 7º na fase de grupos ponto corrido. Chega no mata, o time tem que ser diferente, porque no mata-mata sempre é o último jogo, sempre é uma final. E nessa aí o Fênix sempre no mata-mata cresce e soube sair por cima aí, estamos na final mais uma vez. Parabéns, Capetinha, artilheiro do campeonato. Valeu. Um abraço. Job, fim da linha pro Cruzeiro, perdeu agora aí pro Fênix, né? O resultado é 3-0. O que fica agora de lição pro próximo campeonato? Mas não, eu acho que primeiramente o ataque. A gente demonstrou aí o nosso crescimento, né? Até hoje. Chegamos na semifinal onde nunca tinha acontecido. A gente sabia que era jogo difícil, então a gente ia por tudo ou nada. E né, o resultado ganha quem jogou melhor, quem errou menos. Foi o que aconteceu com os caras. Os caras estão de parabéns. Vieram lá de baixo, subiu e chegaram onde chegaram. Então os caras têm muito mérito aí. E é isso. Preparar para a próxima. Então até o próximo. Um abraço. Na outra semifinal, a torcida foi à loucura. Entraram em campo os grandes favoritos ao título, a equipe do União Brasil contra o Taz Resenha, que foi uma das surpresas da competição. União Brasil, que também estava com a vaga garantida na semifinal depois de terminar em primeiro lugar na fase de classificação, enquanto o Taz Resenha venceu de virada os arquirrivais, o Tasmania, por 3-2, o que deixou a equipe ainda mais animada para essa grande partida. E não foi por menos. No primeiro tempo, saíram vencendo por 2-0, mas não conseguiram segurar a fortíssima equipe do UB, que na etapa complementar empatou o jogo, levando a decisão para os pênaltis. Em cobranças alternadas, o União converteu o primeiro com Denner. Já na cobrança do Taz, o goleirão do UB fez uma excelente defesa, dando uma vantagem à equipe. O União Brasil errou a segunda cobrança e o placar ficou tudo igual. O Taz converteu o próximo chute, assim como o UB, mas em um dia inspirado, o goleirão Mário defendeu mais uma e Guilherme fechou o placar para o União Brasil, garantindo a vaga em mais uma final contra o Phoenix City no próximo sábado, dia 8 de julho. Gui, esse foi um jogo para testar o coração. O B saiu perdendo de 2-0 e conseguiu ali no final empatar o jogo e quase virou, né? Depois de alguns milagres ali do goleiro Taz Resenha. Fala pra mim desse jogo, cara. Teco, infelizmente a gente não fez aquilo que vinha fazendo nos outros jogos. Não sei se foi devido aí ao longo período sem estar jogando. Querendo ou não, eu acho que do meu ponto de vista beneficia quem está jogando. Ficamos aí, depois que o campeonato voltou no mata-mata, 2 rodadas sem jogar. Não justifica muito, mas pra mim pesa um pouco ali na questão de ritmo de jogo, físico de jogo. Os caras jogaram semana que vem, jogaram semana passada, vieram bem para esse jogo, vieram com propósito de jogo, deu certo, abriram os 2 gols, mas felizmente tivemos as oportunidades de fazer o gol, concluímos em gol. Poderíamos ter saído vencedor, eu acho, ali, uma ou 2 bolas ali no final, mas felizmente foi na raça, foi na vontade nos pênaltis. E é isso aí, Teco. Taz Resenha tentou como nunca e perdeu como sempre. Um abraço, meu parceiro Netinho aí, tamo junto. Valeu, Gui, um abraço. Enquanto isso,
A seleção brasileira feminina de futebol entrou em campo no domingo contra o Chile no estádio Mané Garrincha. Esse foi o seu último compromisso antes de embarcar para a Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia. O jogo rendeu a alegria dos brasileirinhos, já que a seleção conquistou uma vitória de 4-0 em cima das chilenas. Logo no início, com apenas 4 minutos da partida, Gabi Nunes marcou o primeiro gol. E aos 28 minutos, mais um gol, mas dessa vez com Duda Sampaio. Pouco depois, Luana marcou um belo gol de fora da área, aumentando ainda mais a festa no Mané Garrincha. No segundo tempo, aos 4 minutos, Geise marcou o quarto e último gol da partida. A última a se apresentar no sábado, devido ao atraso do seu voo para Brasília, Marta ficou no banco. Pelo planejamento da treinadora, não iria entrar. Mas Bia se rendeu aos pedidos da torcida e a camisa 10 entrou aos 29 minutos do segundo tempo. No final da partida, em entrevista coletiva, ela se mostrou tranquila sobre a possibilidade de não ser titular na Copa do Mundo. Após a partida, a delegação brasileira se preparou para partir nesta segunda-feira, dia 3 às 5 horas da manhã, do aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, com destino a Gold Coast, na Austrália, com uma escala na Tailândia. Será uma viagem de 24 horas, preparando-se para a estreia da Copa do Mundo em 24 de julho contra o Panamá, seguida de confrontos contra a França em 29 de julho e Jamaica em 2 de agosto. Voltando aqui para a Inglaterra, ainda no sábado, a medalhista olímpica Bia Ferreira venceu mais uma no boxe profissional. Bia fez a sua terceira luta profissional e segue 100% de aproveitamento. A luta aconteceu em Sheffield e mostrou Bia mais à vontade no boxe profissional, se colocando muito superior à adversária. Logo no início do combate, a brasileira já havia castigado a mexicana, que resistiu em pé todos os 8 rounds, mas em momento algum ameaçou Bia Ferreira, que venceu aí os rounds e por decisão unânime dos juízes, superou Carla Zamora por 80-72. As atenções de Bia agora voltam-se para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, em que a brasileira pode assegurar sua presença através dos Jogos Pan-Americanos de Santiago de 2023, que acontecerão entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro. E já que estamos falando de Bia, dessa vez as atenções vão para a Bia Haddad, a nossa tenista que vem fazendo bonito nos torneios internacionais e estará aqui em Londres disputando o Grande Prêmio de Wimbledon, que começa nesta segunda-feira e promete reunir os melhores tenistas do mundo nas quadras de gramas mais charmosas do circuito. Mas isso tudo você acompanha na próxima edição do TV Londres Notícias do Esporte. Sabe por quê? TV Londres Notícias, o mundo passa por aqui.